A história de um país, a gente costuma contar pelas grandes batalhas, pelos decretos, não é mesmo? Mas às vezes, ela está escrita no DNA de uma única linhagem, uma dinastia que foi forjada sobre os pilares da soberania sobre a terra e do poder militar. Hoje, a gente mergulha na saga da família Pires Ferraz. E para começar a entender essa história, olhem só. A questão central é essa. O poder dessa família nasceu da terra, de um jeito orgânico, ou foi fruto de uma estratégia militar, de um cálculo político muito bem feito? Terra ou farda? É isso que a gente vai desvendar. Bom, tudo começa na São Paulo colonial. Um ambiente assim brutal, competitivo. Um verdadeiro caldeirão onde, para sobreviver, não bastava ter um nome nobre. Era preciso ter ferro. E aqui está a anatomia desse poder. De um lado, os Pires, a chamada nobreza da terra, que já tinham um capital político enorme, controlando as expedições bandeirantes. Do outro lado, os Ferraz, um nome bem mais raro ligado à força militar, à administração dos territórios. Foi uma fusão perfeita para preservar o patrimônio e garantir a hegemonia. Mas olha, isso não foi uma briguinha de vaidade, não. Foi uma guerra civil sangrenta pelo controle dos recursos, principalmente pelo monopólio da mão de obra indígena, que era o verdadeiro motor da economia da capitania naquela época. Então, o ponto crucial é este. Para não serem simplesmente aniquilados, os Pires precisavam de mais do que só influência. Precisavam de espadas, de organização marcial. A união com os Ferraz trouxe justamente essa capacidade impositiva, criando um bloco de poder que se tornou praticamente impenetrável e que, a partir dali, só acumulou terras e influência. Com o poder já consolidado em São Paulo, a bússola da linhagem aponta para o sul. Começa uma migração estratégica, seguindo o caminho das tropas em busca de novas oportunidades naqueles vastos campos do sul do Brasil. E é aqui que a história dá uma virada bem inesperada. A ferramenta que eles usaram para dominar essa nova fronteira não era, nem de longe, o que se esperaria de uma linhagem com uma tradição militar tão forte. 2 metros. Um número que, assim, solto, não diz muita coisa, mas que, naquele contexto, representava um desafio geográfico e biológico simplesmente monumental. Era o gado franqueiro. Introduzido por eles no Planalto Catarinense, ele foi a verdadeira arma de ocupação. E os 2 metros? A envergadura dos chifres. Pensa só, uma anatomia tão extrema que obrigava a família a literalmente rasgar a geografia a facão, abrindo picadas na mata só para o rebanho conseguir passar. Esse animal era o espelho da própria família. A genética dele era superior. Ele aguentava os invernos mais brutais do sul e isso acabou virando uma metáfora para a própria resistência cultural e biológica dos Pires Ferraz. Eles e o gado se tornaram uma única entidade de ocupação do território. Agora, vamos avançar um pouco para ver como toda essa riqueza vinda da terra, do gado, foi convertida em poder institucionalizado. Como fazendeiros se tornaram os verdadeiros zeladores da ordem, mas agora em escala nacional. A Guarda Nacional foi o mecanismo que formalizou esse poder. Porque, veja bem, qualquer um podia abrir uma clareira na mata. A genialidade dos Pires Ferraz foi olhar para aquela fronteira instável, vestir uma farda e se tornar a própria lei, impondo a ordem do império, onde antes só existia o caos. E essa imagem aqui, ela define a linhagem. É a mão calejada pela lida com o gado e, ao mesmo tempo, a manga dourada da farda de cerimônia. Eles dominaram a fronteira não só laçando boi, mas também comandando tropas e projetando poder para muito, muito além da porteira das estâncias. O palco dessa jogada política foi São Borja, bem no coração da região missioneira. Foi ali que a máquina agrária e militar dos Pires Ferraz encontrou a ambição política de um rapagote recém-formado em direito que mudaria a história do Brasil para sempre. E essa aliança tinha muitas facetas. Eles não eram só a força bruta, a lealdade armada. Eles eram a infraestrutura por trás do Getúlio. Existem relatos de que quando Getúlio precisava de dinheiro para viagens, para articulações internacionais, os Pires Ferraz vendiam gado na fronteira para levantar moeda forte. Ou seja, eles eram o braço armado e o cofre. No fim das contas, o que é que fica? Como uma família como essa entende seu próprio lugar na longa marcha da história? Vamos dar uma olhada na autopercepção deles. Essa frase de um dos descendentes é fundamental. Para eles, a força da linhagem não é só uma herança mental, é a força da própria Terra do Sul, um ambiente que ativamente esculpiu o espírito e a resistência deles.
Eles se definem por conceitos como orgulho de casta, que na verdade é a consciência da jornada histórica deles, e anatomia social, que é a análise de como essa resiliência foi passando de geração em geração. É uma forma de se verem como um elo de ferro entre o passado e o presente. E assim, a gente termina com essa reflexão. A saga dos Pires Ferraz, desde as brigas pelo poder lá em São Paulo até os corredores do Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, nos força a pensar até que ponto a trajetória de uma única e poderosa linhagem pode de fato espelhar a formação de um país inteiro. A resposta talvez esteja nesse equilíbrio delicado entre o ferro e a terra.